capítulo 2, verso 6. 1 Pedro 2, 6. Amém. Uma boa noite a todos vocês aqui presentes, uma boa noite aos nossos irmãos também, através da internet, ali na sua casa. Deus abençoe a todos. Nós vamos ler as Santas Escrituras na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. Diz assim: Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram destinados. Nosso Pai, nosso querido Jesus, o Senhor é o autor desta palavra. O teu grande Espírito Santo escreveu esta palavra usando, ó Pai, um homem, Senhor. Queremos pedir a graça e a misericórdia do Senhor para vir falar conosco também, usando, Pai, as cordas vocais de um mortal, Pai, que precisa da Tua misericórdia, que a Tua voz possa se fazer soar na grande revelação espiritual da Tua palavra para este dia. Dá-nos condições de representar o Senhor na terra, Pai, trazendo a verdade para os Teus filhos, o alimento que alimenta a alma, Pai. Abençoa todos os aqui presentes e aqueles que estão na internet, que possamos ter um bom tempo de comunhão com o Senhor em torno da mesa do Senhor, ouvindo esta palavra, Pai. Não permita que nada venha, Senhor, atrapalhar, ó Pai, a pregação da sua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis vos assentar. Um grande prazer estar de volta na casa do Senhor. Ficamos muito felizes, contentes de ver todos aqui presentes, né? Ontem a chuva atrapalhou alguns irmãos de estarem aqui, né? Mas graças a Deus pela internet, né? Nestas horas a internet ela ajuda muito, né? Então a gente fica feliz de ter vocês para ouvir a palavra de Deus, né? E este silêncio também ali fora ajuda muito, né? Os irmãos devem sempre pôr em oração essa situação, porque eu creio que atrapalha muito vocês, mas atrapalha muito mais a mim aqui, que precisa estar concentrado naquilo que fala, né? Naquilo que lê, e qualquer som extra, isso atrapalha demais. A gente entende porque o profeta pregou a ordem da igreja hoje. Como ministro da palavra, a gente entende isso, porque realmente qualquer movimento, não precisa ser som, qualquer movimento atrapalha a direção da palavra, né? Atrapalha o espírito onde a gente está, porque você coloca a mente no assunto, a mente na palavra, na escritura, e qualquer som, qualquer movimento fora disto, atrapalha a mente carnal, finita de um ser humano que precisa da misericórdia de Deus. Então, os irmãos aqui presentes e os irmãos através da internet, porque este som ali fora sai também no vídeo. Mas se nós nos unirmos, tá certo, em oração e colocarmos a nossa fé contra este inimigo, Deus irá derrubar este inimigo para manter a ordem do culto e o Espírito Santo poder tomar a nossa atenção para Ele. Amém? Então nós somos gratos a Deus por este culto, e nós vamos falar um pouquinho nesta noite, mais a respeito da palavra, e eu queria falar em torno deste assunto aqui, que é muito importante. Deus está sempre em uma esquina. Deus, Ele está sempre em um cruzamento. O profeta pregou a mensagem
a junção do tempo, né? Aonde dois tempos se encontram, aonde duas eras se encontram, aonde há uma junção, uma coisa, pode ser um objeto, pode ser uma rua, uma esquina, onde duas ruas se encontram, isto é uma esquina, né? Uma junção, uma conexão. Mas a Bíblia fala da esquina, e o profeta também menciona aqui, fala a respeito da esquina da rua Azusa, né? Onde aconteceu o maior movimento pentecostal já visto. A esquina da rua 8 com a Penn, em Jeffersonville, aonde Deus trouxe a maior pregação de todos os tempos, a maior revelação de um profeta de todos os tempos. Veja, estava na junção de duas ruas, a 8 com a Penn, né? E a gente fica pensando como que isto não pode ser coincidência. O profeta diz, Deus está sempre em uma esquina. Quando você vê o ministério de João profetizar de novo, ali em Franca, está numa esquina. E o mais incrível, Santo Agostinho da Piedade com Doutor João Messias. Pensa para você ver. Para mim não é coincidência isso. Doutor João Messias com Frei Agostinho da Piedade. Foi ali aonde se ouviu uma das maiores pregações já ouvidas no mundo. Nunca foi pregado o que foi pregado ali. Na rua Azusa teve um acontecimento pentecostal, a restauração dos dons também, algo fenomenal. O profeta diz, nunca houve um reavivamento pentecostal como ali na rua Azusa. Eu não sei qual que era a outra, né? O profeta fala, a esquina da rua Azusa. Deus usou um homem, um negro caolho, para trazer o maior movimento pentecostal já visto. Você sabe que os Estados Unidos, ele é o berço do protestantismo. E ali na rua Azusa foi o berço do pentecostalismo. Você sabe que a maior igreja hoje existente na terra é a igreja pentecostal. Ganhou até dos católicos. Então veja o que é importante o encontro de duas ruas, uma esquina. Deus sempre está em uma esquina. E eu fico feliz porque também nós estamos numa esquina. Rua Equador com a rua Granada, né? E é onde as pessoas perdem Deus, é numa esquina, é numa junção de tempo, é numa junção de eras, é numa conexão de dispensação. Sempre o homem perdeu Deus, porque Deus muda numa esquina, né? De uma coisa para outra. E se as pessoas não prestarem atenção, elas se perdem, elas perdem o mover de Deus, elas perdem o trabalhar de Deus. Então eu sou grato a Deus por estarmos numa esquina. O irmão Brano estava numa esquina, a rua Azusa estava numa esquina, quem sabe o Lutero também esteve numa esquina, né? Quem sabe outros mensageiros também. É onde Deus muda, é onde Deus se encontra, aonde duas partes se juntam, né? E é onde as pessoas perdem a Deus, né? E você veja, o irmão Brana estava numa esquina. Eu acho que isso aí não é coincidência, porque Jesus é uma pedra de esquina. A pedra de coroa é uma pedra de esquina. Ela tem dois lados. O profeta diz, os construtores se perderam quando viram Jesus, a pedra de esquina. Eles estavam acostumados com uma pedra normal, quadrada. Mas esta pedra de esquina, diz o profeta e a Bíblia, que os edificadores rejeitaram. Eles olharam para ela, mas essa pedra não encaixa em lugar nenhum aqui. Esta pedra é diferente das outras. Esta palavra é diferente. Esta revelação não encaixa na nossa igreja, não encaixa no nosso edifício. E diz a palavra que eles jogaram fora, eles tropeçaram nela. Mas ela era a principal. Então é bom nós acompanharmos este pensamento, porque numa esquina, numa rotatória, onde pistas se encontram, que há dificuldade.
Se você não tiver um GPS, que agora é GPS, antes era um mapa rodoviário que o profeta falou. Se você não tivesse um mapa rodoviário, você não saberia qual rua tomar. Se você deveria ir em frente ou dobrar a esquina. Agora o GPS você põe ali, não é sempre que ele acerta, mas é 80%, 90% ele acerta. Mas antigamente era um mapa rodoviário. E quando você tem no mapa o seu percurso, você vai tranquilo, né? Você vai sem medo, porque não existe coisa pior é você estar numa viagem, numa pista, né? E você fica tenso ali, você não sabe, você só fica pensando a hora que chegar uma bifurcação, a hora que for trocar de pista, a hora que você chegar num entroncamento, você não sabe o que fazer, né? Você não tem um mapa, você não sabe como fazer, e é uma decisão séria numa viagem natural. Agora você pensa nós aqui numa viagem para a eternidade. Nós estamos numa viagem para a eternidade, no fim aqui da estrada. Se nós não tivermos um mapa, as escrituras, e um profeta para nos dizer qual rua virar, qual estrada tomar, qual versículo crer, irmãos, nós não vamos chegar na cidade celestial. Amém? Então é uma grande hora em que estamos vivendo, e sempre nós vamos deparar com uma esquina, um entroncamento, um lugar onde você tem que saber em qual rua entrar, porque enquanto você está indo em linha reta é uma beleza, né? A construção é assim, enquanto você está fazendo um muro reto, até um meia colher faz, né? Mas quando chega de fazer a quina, o profeta diz, nós não estamos fazendo um muro, nós estamos construindo um edifício. E os edifícios, eles têm canto, e é na hora do canto que o pedreiro mostra se ele é bom, o profeta diz. Na hora do canto é que você vê o profissional fazer o canto, né? Então Deus, ele nos coloca num entroncamento, numa esquina. Muitos passam direto e não dobram, muitos não conseguem fazer aquela virada, porque Deus sempre está numa esquina. Amém? Os irmãos creem assim? Olha aqui nesta mensagem aqui, antes de nós lermos alguma coisa aqui que eu anotei. Quem dizer ser este, é isso exatamente desse jeito, amigos. 25, quem dizer ser este. O mundo está exatamente deste jeito. Qualquer coisa que possam obter, como possam se servir, vocês sabem, contanto que sintam que não os incomoda, ora, eles o farão. Mas quando chega a hora em que se tem que mudar suas ideias, dobrar uma esquina acerca das coisas, aí vem o problema. É sempre assim, na hora que tem que se mudar de opinião, porque a coisa mais difícil, irmão, é a mulher, o homem mudar de opinião. Olha, agora veja, estamos construindo um edifício, não um muro. Os edificadores querem formar uma linha reta de blocos e simplesmente seguir em frente. Cada denominação, irmãos, está sem rumo, em linha reta para o abismo, porque eles não sabem a hora de virar, eles não conseguiram ver a Escritura, o tempo mudar. Foi assim desde o apóstolo Paulo. Deus sempre esteve numa esquina, num entroncamento, mudando, numa junção, numa mudança de dispensação para outra. Agora, qualquer edificador pode construir, mas se necessita de um verdadeiro pedreiro para dobrar um canto. Estão vendo? Quando se tem que virar um canto, esta é a hora em que se necessita. Isto mostra se você é realmente um bom pedreiro ou não. Quando chega no canto, é a hora de você ter um profeta. Você sabe o que é um profeta e um mensageiro dentro do edifício construído nas eras? Uma coluna. Quando chega no canto, tem que ter uma coluna, um profeta. O que a Bíblia promete para o último mensageiro? O farei coluna no meu tempo, e sobre ele escreverei o meu nome e o meu novo nome. Então, cada canto tem uma coluna. Neste edifício preparado pelo profeta das eras, neste edifício, ele colocou cada mensageiro como uma coluna. Não se pode ter um edifício perfeito se não colocar uma coluna. E é sempre a coluna
que vira a esquina. É sempre uma coluna, é sempre um mensageiro, um profeta, que mostra para nós em que direção devemos ir. O profeta está ali com a escritura do dia, como um sinal, como uma placa indicativa. É este caminho que você tem que seguir. Se você não der ouvidos ao profeta, você vai passar direto e você não vai chegar na presença de Deus, na cidade celestial. Porque o nosso destino, o nosso ponto de chegada é a cidade de Deus, aquela que Davi viu, né? Aquela cidade que Abraão procurou, que Davi procurou, a cidade celestial. Então veja, realmente um bom pedreiro, quando você consegue dobrar um canto com isto e manter a continuidade do resto do edifício. Mas dobrar o canto, agora, é nestes cantos, na esquina, quando o problema vem. Qual que é o maior problema? É a pessoa saber qual estrada tomar. Na hora em que ela chega ali, se ela não tiver a escritura, o mapa rodoviário, ela vai escolher qualquer rua. Os edificadores querem continuar construindo em frente, mas não estamos construindo um muro, um edifício, um tabernáculo, o tabernáculo de Deus, a morada do Deus vivente. Amém? Olha, mais uma aqui. Liderança. Enquanto você está construindo a parede, está tudo bem, os pedreiros podem ir diretamente à carreira. Porém, quando você tem que dobrar a esquina, é ali onde o tempo, e nós não estamos construindo uma parede, estamos construindo uma casa. Vê você, então estas curvas têm que vir. Vieram na era de Martinho Lutero a esquina veio a João Wesley, na esquina da Rua Azusa, os pentecostais, está aqui. Veja, estamos aqui novamente. É difícil dobrar a esquina. Cada mensageiro veio e mostrou a direção correta, mas as pessoas, muitos ou a maioria, passou direto e não dobrou a esquina, crendo na próxima mensagem. Dobrar a esquina espiritual, irmãos, é crer na continuidade do que Deus está fazendo, é trocar de escritura. Quando se troca de escritura, muda de rua. E se você não observar, você vai seguir em linha reta e você não vai chegar na cidade de Deus. O seu destino não será o céu, será outro lugar. Quão duro, olha, Deus, não obstante, quão duro tem sido, as pessoas têm, veja, então estamos muito agradecidos. Quão difícil é as pessoas dobrarem uma esquina. Amém? Então nós estamos aqui, irmãos, olhando e observando a escritura para saber a hora de dobrar a esquina, e não são muitos. Talvez muitos rejeitam dobrar a esquina e acham que estão indo na estrada correta, mas não estão. Sempre vai existir ali um mensageiro, uma escritura que vai dar sequência àquela profecia anterior. Então, uma mudança de tempo, uma mudança de dispensação, isto é uma esquina, uma conexão, né? Uma encruzilhada. Você vai sempre encontrar Deus na junção do tempo, de uma dispensação para outra, de um tempo para outro. Uma esquina. Mas se você tiver o mapa rodoviário, a escritura, e um profeta te mostrando qual lado tomar, você não errará a sua rodovia, nem o seu destino. Todos nós vamos nos deparar em nossa viagem da vida com uma esquina, em um cruzamento onde devemos tomar uma decisão séria. Porque duro é quando você pega a estrada errada e você não tem retorno, o retorno está longe. Você percebe que tomou a estrada errada. Feliz é você se você conseguir converter. Mudar de posição, por isso que nós precisamos ser convertidos para a estrada correta. Feliz é você se você perceber que está no caminho errado e fazer uma conversão, converter. Você estava indo numa direção, você volta para pegar a estrada certa. Na viagem natural é assim, e também na viagem espiritual, também o seu sucesso, o seu destino eterno vai depender da rodovia certa que você tomar. Você chega a uma esquina e um cruzamento, uma junção, e é uma hora séria. É uma hora séria porque às vezes você está indo com a sua família inteira.
E às vezes o pai vira e os filhos não viram. A mãe vira a esquina e os filhos não viram. Aí eu sabe o que o profeta tem que falar para nós? Você tem que se despedir deles, porque eles tomaram a rua errada, eles não deram ouvido a você, eles não quiseram seguir na sua rodovia, tomaram uma estrada errada. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que despedir, porque a pessoa vai para um lado, você vai para o outro. Às vezes o marido tem que despedir da esposa, a esposa despede do marido, porque a esposa tomou outra estrada, uma estrada errada. E sabe o que é pior? Às vezes a mulher toma a contramão, não vendo que aquela estrada é mão única, toma uma contramão. O marido às vezes não quer seguir a mulher, toma uma estrada de contramão, vai na contramão do que Deus está fazendo. E o que vai acontecer? Uma grande colisão. Olha, devemos conhecer o mapa rodoviário, o caminho, as escrituras. É uma esquina, um cruzamento. A rua muda. Você sabe que a rua muda o nome da rua, muda tudo. Muda o trajeto, muda a rota, muda o nome da rua. É nas junções e cruzamento do tempo, da dispensação, que Deus muda de escritura. E as pessoas não veem Deus mudar de escritura. Pode ver que os luteranos estão na mesma rodovia até hoje. O justo viverá da fé. Eles não viram Deus numa esquina mudar. Eles estão na justificação até hoje. O Wesley não viu mudar para os pentecostais. A Rua Azul, os pentecostais estão exatamente naquela esquina e Deus não está mais lá. Deus mudou para a Penha 8, Jeffersonville. Eles ficaram só com a restauração dos dons, mas na Rua 8, com a Penha em Jeffersonville, Deus tinha a restauração de tudo. Amém. Como que se vai chegar na cidade desejada, se você não muda a sua rota, se você não dobra a esquina? Então veja, a viagem natural é assim, o seu sucesso depende da decisão que você vai tomar naquele entroncamento. Existe hoje o rodoanel, é tanto a rua que você tem que saber aonde virar, senão você se perde. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, sem mapa, sem GPS, é impossível você não se perder, tá certo? Se você não conhece nada, às vezes conhecendo, com um mapa, com um GPS, você se perde. Agora, você pensou no sentido espiritual? Então, devemos conhecer as escrituras, a esquina, o encruzamento, aonde muda, a junção do tempo, a dispensação. Se você não estiver de olho no GPS, no mapa, na escritura, você vai se perder. De olho nas escrituras. Muitos distraem, é assim, você perde quando você conversa com alguém do lado. Está tudo ali no GPS, está tudo certinho ali no mapa. Aí você conversa com o passageiro, pronto, perdeu. Perdeu a escritura, perdeu a mensagem do dia, perdeu o profeta, perdeu. Você não vai chegar na cidade desejada, você tem que fazer um convertimento. Por isso muitas pessoas hoje, muitos pastores, ministros, têm que se converter. Eles estão indo numa direção errada, levando o povo para uma estrada errada, para um caminho errado. Não vai chegar no céu. Você pode chegar na tribulação, mas no rapto você não chega. Olha, no final da era da lei, houve uma junção, tá certo? Uma esquina, Deus estava ali esperando que os judeus dobrassem aquela esquina. Jesus estava ali esperando os judeus para indicar o caminho certo. Eles vieram, os judeus, por longo tempo na rodovia Moisés, tá certo? É Moisés, a rodovia é Moisés, nós vamos chegar lá. Vieram por muito tempo na rodovia Moisés. E chegaram numa esquina da lei para a graça. Eles vieram da cidade da lei. Eles tinham que ir para a cidade da graça, Jesus. A rodovia tinha que mudar de nome. Eles tinham que ver a junção, Deus trocando de dispensação, mudando da lei para a graça. Eles tinham que deixar Moisés, a rua Moisés, a rodovia Moisés, e passar para a rodovia Jesus. A rodovia General Jesus. Tá certo? Eles tinham que mudar. Porque senão eles não iam chegar na cidade da graça, eles iam continuar na lei.
Mas Deus tinha feito uma esquina. Jesus, como pedra de esquina, estava ali para que os judeus pudessem dobrar a esquina e seguir com a graça de Deus. Eles perderam a salvação, meu irmão. Eles não vão chegar nunca na cidade de Deus, na rodovia Moisés. Deus mudou de rua, Deus mudou de rodovia. Não, a rodovia não chama mais Moisés, chama Jesus. Mudou até o nome da rodovia. Jesus estava ali acenando para eles não perderem a esquina, tá certo? Eles tinham que deixar a rodovia Moisés e virarem e entrar na rua General Jesus. Se quisessem chegar na cidade da graça, eles eram obrigados a dobrarem na rodovia General Jesus. Amém? Eu gosto disso, profeta, eu gosto disso. Isso me faz sentir religioso, né? Então veja, sabe qual que era a rua General Jesus? A mesma rua, a antiga Isaías 9,6, é a mesma, só mudou de nome, né? Da profecia para o que foi profetizado para Jesus. Sempre a rua é assim, né? Ela muda de nome e as pessoas ficam só conhecendo pelo nome antigo. Então é na esquina que a coisa fica difícil. O seu destino depende de você dobrar a avenida certa, na rodovia certa. Eles saíram da cidade da lei, estavam há muito tempo na estrada velha do Velho Testamento. Agora chegaram a uma esquina. Eles tinham que mudar para a sua rota, né? Eles tinham que mudar a sua rota para a rua General Jesus. A rua General Jesus levaria eles para a cidade da graça de Deus. Amém? É uma dispensação, é uma junção, lei e graça. Você tem um poste indicativo ali, uma placa indicativa. Você tem que saber para onde está indo. Quantos judeus se perderam? Até hoje os judeus estão ali na estrada Moisés, na velha estrada do Velho Testamento. Moisés, é Moisés, é Moisés. Por quê? Não viram aquele entroncamento, não viram aquela esquina, eles não dobraram. Ou seja, não dobraram para Jesus. Veja, e para o reino de Deus, a cidade santa, para o reino de Deus, para a cidade santa, não existe atalhos. Você vai se perder e sair em outro lugar, mesmo com as escrituras, menos na cidade de Deus. Porque Deus, o profeta diz, não existe atalhos para o reino de Deus. Ou você pega a estrada certa, a rodovia certa, ou você vai se colidir com alguma coisa na estrada. Ou você vai para um outro lugar, menos para a cidade de Deus, né? Quantos estão hoje vagando em rodovias denominacionais? Porque se você não acompanha a rua da escritura do dia, porque é a rua da escritura do dia no mapa rodoviário de Deus, da Bíblia, que te leva ao lugar que você deve chegar, nos céus de Deus. Mas se você tomar uma rota denominacional, você vai chegar na grande tribulação, e olhe lá ainda. Veja que vocês não prestam atenção no mapa rodoviário. Deus, mais um pouquinho aqui, Deus está em cada esquina. A gente anota porque a gente pensa tanta coisa para falar e acaba chegando aqui e acaba esquecendo. Então eu anoto, que é para mim trazer tudo o que eu anotei para os irmãos. Deus está em cada esquina em uma mudança de escritura. Cada junção de tempo é uma mudança de rota. Deus está na esquina, olha, ali com Paulo, vamos pensar em Paulo, na esquina da era de Éfeso. Sabe qual que era a era de Éfeso? A cidade do leão, a cidade da palavra pura, tá certo? Paulo estava ali naquela cidade. Ele guiou todos para aquela cidade de Éfeso, aonde Deus estava trabalhando. Talvez Paulo também estava numa esquina, ninguém sabe, né? A esquina tem um grande significado para Deus, né? Veja então, com o mapa da escritura, Paulo estava ali guiando o povo para a doutrina certa. Deus estava na esquina da era de Éfeso,
com Irineu, depois com Irineu, e depois na próxima esquina estava Martim, na próxima esquina estava Columba. Deus vem trabalhando conjunções, trazendo profetas e mensageiros, aonde as pessoas deveriam dobrar, virar uma esquina para a próxima mensagem. Este é o percurso esse é o nosso trajeto. Deus traçou um trajeto em 7 eras para chegarmos à cidade de Deus. Sabe qual foi a última cidade de Deus? Tucson, Arizona. Foi ali, a Nova Jerusalém, diz o irmão Brana. Tucson, eu posso chamar Tucson de Nova Jerusalém. As pessoas, elas nem ligam para o que o profeta disse, né? Eu posso chamar Tucson da Nova Jerusalém, né? E aí ele cita outros irmãos lá que estavam lá no vale, né? Ele chama Jericó lá. Jericó, a igreja do irmão fulano de tal está em Jericó. Mas aqui nós estamos em Jerusalém. Ele falou isso para um guarda rodoviário. Agora, pensa bem, irmão. As pessoas não dão valor ao que o profeta fala. Será que o profeta brincou? Chamando Tucson, aonde a nuvem desceu com o Senhor Jesus de Nova Jerusalém? A cidade do meu Deus. O novo nome do meu Deus, e a cidade do meu Deus, Tucson. Ou você acha que quem desceu na nuvem foi um homem? Todos que vieram, olha agora, você tem Paulo, Paulo, Irineu, Martim, Columba. Sabe o que representa ali? Os mártires. Todos que vieram da cidade dos mártires tinham que chegar na cidade luterana, a cidade da justificação. Este era o percurso traçado por Deus. Este aqui é o mapa rodoviário que o profeta escreveu e desenhou. Eu não sei se está aqui ou se está lá. Aquele lá, né? Ali aquele mapa é um mapa rodoviário. Cada mensageiro é um entroncamento, é uma esquina que você deve virar. Deus traçou aquilo ali para nós não errarmos, tá certo? Então veja, todos que vieram da cidade dos mártires, a era dos mártires, tinham que chegar e dobrar a esquina onde estava Lutero na Alemanha, a cidade da justificação, tá certo? Logo acabando a era luterana, teriam que continuar no mapa para a cidade da santificação. Este é o percurso, este é o trajeto. Não adianta você pegar atalhos. Você tem que ser justificado. Você tem que crer para ser justificado. E você tem que obedecer o que você creu para ser santificado. Você vai de uma cidade para outra, mas o seu destino é a cidade celestial. Logo acabando a era luterana, eles teriam que continuar no mapa para a cidade da santificação. Sair da rodovia luterana e entrar na rodovia wesleyana. A próxima cidade estava a rodovia wesleyana. Era obrigatório. Você sabe que o Senhor Jesus disse para Nicodemo: necessário é nascer de novo. Era obrigatório, ou seja, virar e entrar na rodovia da santidade. Você tem que passar por este caminho. A Bíblia chama esse o caminho santo, né? O ímpio não vai passar por ele, o ímpio vai passar direto. Mas o santo de Lutero vai virar a esquina da santificação. E cada um de nós passamos por esta estrada, a estrada da santificação. Se nós queremos ir no nosso destino certo. Sem santificação, você não chega, sabe aonde? Irmão, se você não pegar a estrada da santificação com Wesley, você não chega na cidade do Espírito Santo. Amém? Tem os nossos irmãos que estão lá na cidade do Espírito Santo, já chegaram lá. Mas veja, a próxima cidade depois da santificação é a cidade do Espírito Santo. Não a totalidade, mas o Espírito Santo na esquina da rua Azusa veio restaurar os dons para a igreja. Deus sempre está numa esquina dando direção para a igreja. Vira aqui, vira ali. Deus, o Espírito Santo é o nosso GPS. Se você der ouvido à voz do Espírito Santo, ele vai te levar certinho no lugar determinado por ele. Olha, veja o seu GPS, se ele estiver certinho, você ouvir certinho, não mudar, ele leva você. É impressionante a ciência, né? Eu fico bobo com aquilo ali.
Às vezes, você tem, às vezes, pessoas que moram lá no sítio, no meio do mato, onde só tem estrada, não tem nome de estrada, não tem nada. A pessoa manda para você a localização de lá, né? E você vai certinho para na porta da casa da pessoa. Quando nós chega lá, o Joe colocou lá: chegamos, família Brana. Ei, que benção, né? Esse é o GPS de Deus, o Espírito Santo. Se você der ouvidos ao Espírito Santo, né, não endurecer o seu coração, como diz a Bíblia, e ouvir certinho o Espírito Santo te guiando, falando para você virar nas esquinas de cada mensageiro, você vai chegar na cidade celestial de Deus. Vamos mais um pouquinho aqui? Então veja, nós paramos na cidade do Espírito Santo, tá certo? Logo nós vamos voltar lá para o Espírito Santo, a cidade do Espírito Santo. Nossa próxima parada, depois da rodovia e da cidade da santificação com Wesley, a nossa próxima parada, a nossa próxima esquina é a Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Olha, estamos chegando perto da cidade santa, hein? Estados Unidos da América. William Seymour estava na esquina da Rua Azusa, trazendo o maior movimento pentecostal que o mundo já teve. Todos teriam que parar ali na Rua Azusa. Fazer uma parada na Rua Azusa é obrigatória. Para aqueles que vão para a Cidade Santa, tem uma parada que é obrigatória. Aquela esquina você tem que dobrar, porque é a Escritura. Mas antes, tá certo? Na cidade da Rua Azusa, nós paramos lá nos Estados Unidos da América, na cidade da restauração dos dons. Todos tinham que passar pelos dons do Espírito Santo. Nosso destino é a cidade celestial. Amém? Mas veja, antes, outra esquina, antes de seguirmos nosso caminho, ali nos Estados Unidos, tem outra parada obrigatória. Você está chegando no destino da coisa. Você precisa prestar atenção nos postes de indicação. Você precisa ouvir o Espírito Santo te guiar, por radar. Você não vê a pessoa vai falando ali no GPS, você só escuta, né? E você tem que prestar atenção. Se os outros estão conversando lá, deixa eles conversar. Mas você tem que prestar atenção no GPS do Espírito Santo. Se a sua mãe não quer, deixa ela para lá. Se o seu pai não quer, deixa ele para lá. Se o seu vizinho não quer, deixa ele para lá. Porque se você der ouvido para ele, você vai perder a direção que o GPS está mandando você ir. Eu já perdi várias vezes, conhecendo o caminho. Uma distração, pronto. Então, a nossa próxima parada obrigatória, sabe, esquina da Rua 8 com a PEN. Deus estava nos esperando ali. O mensageiro da sétima era estava esperando nós numa esquina, da Rua Azusa. Agora nós viramos, dobramos a esquina, estamos na Rua 8 com a PEN, aonde Deus trouxe o mensageiro da sétima era, Malaquias 4:5. Agora nós estamos na Rua Capitão Malaquias 4:5, uma esquina. O que nós temos ali? A cidade da restauração e revelação de todas as coisas. Nós vamos entrar agora na Rua Capitão Malaquias. Sabe qual que é a Capitão Malaquias? A antiga Mateus 17:11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí nós entramos na Rua Mateus 17:11. O que nós temos que fazer? Qual é a parada que nós temos que fazer ali? Temos que ser batizados em nome de Jesus Cristo. Temos que colocar a igreja em ordem. Temos que deixar tudo pronto para seguirmos para a rodovia Apocalipse 10:7. Olha, irmão, muitos irmãos da mensagem não dobraram essa esquina. Certo? Você tinha uma esquina na Rua Azusa, não dobraram. Agora, os que dobraram na Rua Azusa e vieram para a rodovia Capitão Malaquias 4:5, do nosso tempo agora, estamos chegando perto. Quantas pessoas não dobraram esta esquina? Porque agora Deus dividiu o final da jornada em 3 etapas. A viagem é longa, 2000 anos de viagem. E nós estamos aqui no final da viagem. E quando chegou na Rua Capitão Malaquias 4:5, o Elias, a antiga Mateus 17:11, Deus dividiu o fim da jornada em 3 etapas. Presta atenção.
A primeira e segunda etapa, cura divina, discernimento de espírito. Sabe o que o profeta chamou isto? Placa indicativa. Estava apontando para a terceira etapa. Tudo o que aconteceu na rodovia de Malaquias 4:5 era uma placa de indicação que a próxima parada era a terceira etapa. Quantos de nossos irmãos não dobraram esta esquina? Quando Deus dobrou a esquina da primeira e segunda etapa para a terceira. Quando Deus mudou o nome da rodovia. Nós viemos por mais de 30 anos, nós da mensagem, mais de 40 anos nós estávamos nesta rodovia, capitão Malaquias 4. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias já veio. Quantas pessoas seguiram e estão nessa rodovia e nunca chegarão na rodovia principal, Apocalipse 10:7, porque essa é a principal, tá certo? Nós viemos todo este percurso para chegar na esquina da rua Pen com a 8, para encontrarmos ali, não só Malaquias 4:5, tá certo? A esquina é Malaquias 4:5 com Apocalipse 10:7. É a mesma rodovia, só mudou de nome. A rodovia tem novo nome, irmão. Será que o povo não vê que a rodovia mudou de nome? Que Deus mudou numa esquina? Poucos viram, tá certo? Muitos passaram direto e estão nessa rodovia até hoje, pregando primeira e segunda etapa, não sabendo nada da terceira rodovia. Apocalipse 10:7 é a principal, porque eu pensava que a rodovia de Apocalipse 3:14, tá certo? Que é o anjo da era de Laodiceia. Na verdade, Apocalipse 3:14 é a antiga Apocalipse 10:7. Mudou de nome. Quando você chega no mensageiro celestial, ele muda de nome, ele muda de mensageiro. O profeta diz: aqui vem um celestial. E sabe o que ele tem? O mapa de todos os mistérios da cidade santa. Vamos rapidinho para nós terminar, né? Nós temos que chegar em outra esquina, senão não acaba o percurso, nós não chegamos no destino. Então veja, nossa jornada termina com 3 etapas. Viemos da primeira e segunda etapa da viagem, na capitão, rodovia Malaquias, capítulo 4:5. Deus estava ali na esquina esperando nós, acenando para nós. Sabe como é que ele acenou para nós? A era de Laodiceia 2:38. Este de Malaquias 4 é o mesmo de Apocalipse 10. Olha para você ver. É só você dobrar a esquina e continuar na mesma estrada, no mesmo mensageiro, não muda. Mas você tem que seguir o GPS celestial, a voz do Espírito Santo no GPS celestial, mostrando cada esquina, cada escritura. Amém? Amém. Olha, agora não perca, não perca. Em seguida, devemos pegar agora, depois da Malaquias, capitão Malaquias 4:5, primeira e segunda etapa, devemos pegar Apocalipse 10:7, a rodovia da cidade misteriosa, dos 7 selos e dos 7 trovões. Olha, irmão, Deus estava naquela esquina, tá certo? Você crê nisso? Deus estava naquela esquina, a rua 8 com a Pen, abrindo e revelando os 7 selos, os mistérios de toda a Bíblia. A última rodovia para chegar no céu, para tomarmos um voo direto para a glória, né? Porque depois dessa rodovia você pega um avião de rato direto para a glória. Você não precisa mais de andar aqui em rodovia terrena. Você pega uma rodovia celestial. É nessa que nós temos que chegar. Deus esteve nos Estados Unidos, na cidade da revelação. Deus nos deu um mapa completo para sermos raptados para a cidade celestial. Mas por algum motivo que muitos desconhecem, o profeta Apocalipse 10:7 não pôde explicar para nós o restante do percurso. Ficou faltando o restante do percurso. Olha o que o profeta diz: viemos até aqui. Mensagem do 7º selo. O restante do percurso, o restante da rodovia, o restante do mapa será dado, diz o profeta, quando Jesus aparecer novamente para a sua igreja aqui na terra.
Olha, é aí neste parágrafo que os da ressurreição isolada espera. Né? Se você não sabe, se você não tem conhecimento que Deus revelou os mistérios de toda a Bíblia, porque, irmão, se você não crê que foi revelado e espera uma ressurreição isolada, você não creu em Apocalipse 10:7, nem no irmão Branham você creu, porque Apocalipse 10:7 promete que os mistérios todos seriam revelados. Como eu posso esperar o irmão Branham retornar para dar para nós o restante do percurso, do mapa, revelar os mistérios? Se eu examino o mapa, eu vou ver que está tudo ali. O Senhor Jesus deixou tudo naquele mapa, só não pôde explicar para nós, por um motivo misterioso. Sabe qual era o motivo? Ele teria uma esposa aqui na terra, ele teria uma costela para apoiá-lo e dizer a mesma coisa. Ele teria um ministério da igreja, porque é nós que terminamos o 7º selo. O irmão Branham começou quando revelou, mas tem que ter João para terminar comendo o livrinho. Nós estamos representados em João quando comemos o livrinho. Amém? Amém. Veja, é o único motivo. A criação acabou em Adão. Deus não podia criar mais nada. O que ele fez? Tomou a costela de Adão. Os mistérios foram concluídos na voz do 7º anjo. O que ele fez? Tomou uma costela do 7º anjo. João não é o 8º. João é a esposa. É ele, Apocalipse 10:7, o esposo, a palavra revelada em outra forma, como nós pregamos. Nós não cremos em um 8º, não. Não tem isso na rodovia, não tem isso no mapa rodoviário. Então veja, aqui nós vemos novamente, depois de 40 anos, aqui, depois do ano 2000, Deus está em outra esquina. Certo? Nós encontramos Deus em outra esquina. Deus levantou outro ministério, o ministério da esposa, porque o próprio 7º anjo, de Apocalipse 10, disse que Deus teria um ministério para a igreja. O que seguiu Jesus foi um ministério lá em Pentecostes, nós sabemos disso. Depois do ministério de Jesus, Pedro estava ali no Pentecostes representando o ministério da igreja. E quando Deus faz uma coisa, como nós falamos outro dia, ele repete igual. Se Deus teve um ministério depois da sua primeira vinda, Deus teria um ministério depois de sua segunda vinda. Deus estava agora aqui no Brasil, em uma esquina, Rua Agostinho da Piedade, com a Rua Capitão João Messias. Irmão, eu acho isso muito especial. O ministério de João estava numa esquina aonde uma rua chamava Capitão Messias. Que privilégio, né? O pastor Adriano está pregando lá na Capitão João Messias. Não mudou em nada. A rua continua chamando João. A rodovia continua sendo João. Apesar de alguns ter tomado algum atalho, o pastor Adriano permanece ali na mesma rodovia de Capitão João Messias. Amém. Tá certo? E nós temos uma esquina em cada cidade, você sabe. Aqui em Jundiapeba tem João em nenhuma esquina. Lá no Belém do Pará tem João numa esquina. Todos esses pastores são João e estão nesta esquina de Apocalipse 10, do 8 ao 11 agora. Porque Deus fez esta esquina. De Apocalipse 10:7, ele dobrou para Apocalipse 10, do 8 ao 11. Rodovia Dr. João Messias. Como combina, né? Quem quiser encontrar Deus, tem que chegar nessa esquina. Tem que achar a esquina do doutor João Messias. Se não achar, você vai errar e você não vai seguir no arrebatamento. Então, terminando aqui, profetizando, João está numa esquina. Esteve em Franca primeiro e agora está em cada cidade que tem um pastor que tem um mapa rodoviário do 7º anjo e que prega a mesma mensagem de João, porque a mesma mensagem de João é a mesma mensagem do 7º anjo. Não mudou nada, só mudou o nome da rodovia. O destino é o mesmo, tá certo? De Apocalipse 10, do 8 ao 11, nós dobramos uma esquina, irmãos, para Apocalipse 10, do 8 ao 11, ou seja, de Apocalipse 10:7, mudamos para Apocalipse 10, do 8 ao 11. Amém? Você não está feliz por isso?
nós não nos perdermos, nós conseguimos ouvir o GPS do Espírito Santo dizendo: vira na próxima direita, não vira para a esquerda não, vira para a direita, vira em Apocalipse 10, do 8 ao 11, profetizando e explicando para nós. Nós encontramos Deus naquela esquina, tá certo? E as pessoas aqui de Mogi, da região, se quiserem encontrar Deus, Deus está aqui nessa esquina. Bobo, presumido, vocês pensam o que vocês quiserem. Se você acha que Deus está na sua esquina, amém. Mas eu tenho o direito de achar que Deus está nessa esquina. Tá certo? Pelo mapa rodoviário, pela escritura, eu posso confirmar que João, Deus está aqui nessa esquina, profetizando outra vez. E se vocês quiserem chegar ao arrebatamento, você tem que passar por essa esquina aqui também. Amém? Porque depois da partida do capitão João, Messias, nós temos um João em cada cidade que pode tomar o mesmo mapa, a mesma escritura, a mesma mensagem, o mesmo selo, e seguir na mesma direção. Nós, esses pastores que têm tomado a mesma mensagem de João, que não têm inventado uma doutrina de aperto play, porque essa doutrina de aperto play é um atalho e não vai chegar no céu. Segue do jeitinho que o capitão João Messias deixou. Não invente coisas erradas, doutrinas erradas, não creia nisso, é uma doutrina errada, não permitam esta doutrina. Sabe o que estava falando? Não permitam este atalho. Para o reino de Deus, para o arrebatamento, não existe atalho. Então veja, para tomarmos a esquina agora, nós tomamos a esquina Apocalipse 10, do 8 a 11. E ali nós encontramos, sabe o que tem na esquina de Apocalipse 10, do 8 ao 11? A cidade dos trovões. Amém? Estamos quase lá. Porque depois que você chega na cidade dos trovões, é só esperar a transladação que Deus fará com a sua igreja. Agora nós não estamos mais na rodovia, nós vamos em direção ao céu. O piloto vai ser o próprio Jesus, ele vai encontrar com nós nos ares. Sabe aonde é a próxima parada? Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu, vai mostrar o mapa, vai deixar tudo escrito nos mistérios dos 7 selos, tá certo? E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós aqui, João, a noiva que estiver viva, será arrebatada a encontrar o Senhor nos ares. Você não fica assim quando você vai na casa de um parente, de um irmão, de um conhecido seu, e você faz uma viagem longa, aquele parente não vê a hora de você chegar. Muitos ficam lá no portão, olhando cada carro que passa, cada veículo que passa, e chegou. Jesus está lá, aguardando nossa chegada. Ele vai nos receber nos céus, encontraremos ao Senhor nos céus, e a Bíblia diz, estaremos para sempre com Ele. Mas se você seguir certinho o mapa rodoviário ou o GPS de Deus, escutando direitinho a voz do Espírito Santo. Então, terminando, Deus sempre está em uma esquina. Não o perca, preste atenção, não erre a estrada. A Bíblia diz que os pensamentos dos homens são muitos, mas Deus é um só. Deus, o homem tem vários caminhos, mas Deus tem um caminho só, tá certo? E os caminhos dos homens são caminhos de morte. Deus tem o caminho da vida, viu? Deus está hoje em uma esquina. Olha, eu poderia seguir falando mais aqui, mas eu creio que é suficiente para você estar convicto, que você está no caminho certo. Nós acompanhamos cada entroncamento, acompanhamos cada esquina, tá certo? Acompanhamos cada escritura, cada profeta. E hoje nós estamos aqui na última parada, Apocalipse 10, do 8 ao 11. A esquina Frei Agostinho da Piedade com a rua Doutor João Messias. Foi ali que Deus entregou para nós a explicação do restante do percurso, mostrou para nós a era que terminou, o cordeiro que saiu do trono, tá certo? O novo nome da rodovia. Viemos por 7 eras na rodovia Jesus, agora nós entramos na rodovia Brana, novo nome na rodovia, amém?
Mas você tem que saber que a rua de Apocalipse 10, do 8 ao 11, a rodovia é a mesma de Apocalipse 10. Só mudou o nome e as pessoas não viram. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer o Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua graça, por ter o Senhor nos dirigido até aqui, Pai. O Senhor é aquele guia que o Teu profeta falou. O Senhor enviou aquele guia no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, Pai, e o Espírito Santo tem guiado a igreja até aqui, Pai, e nós estamos aguardando agora a hora da chamada ao alto, Pai. Chegamos no destino certo, chegamos na última mensagem de Apocalipse 10, do 8 ao 11, temos conhecimento de tudo, Pai. Estamos prontos para tomar viagem ao encontro do Senhor nos ares. Que coisa maravilhosa, Pai, é chegar no fim deste ano, em mais um final de ano, sabendo destas coisas, Pai. Não estamos perdidos, Pai. Nós estamos no caminho certo. E eu agradeço porque nós não merecíamos e o Senhor deu isto para nós. Eu fico feliz por ter irmãos que conseguiram dobrar a esquina e pegar a estrada certa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.